Capítulo número 1. Você já se perguntou o que realmente separa as pessoas comuns das grandes fortunas? Você acredita que o segredo da riqueza está em algo inalcançável? A verdade pode te surpreender. Aqueles que alcançam o sucesso fazem sacrifícios que a maioria nunca imagina. Hoje, vou revelar os 40 sacrifícios essenciais que você deve fazer para deixar a pobreza para trás. E o mais surpreendente, o sacrifício número 17. Pode ser o que vai transformar sua vida por completo. Curioso para saber qual é? Fique atento, porque apenas 2% das pessoas que assistem até o final aplicam essas lições e mudam sua realidade. Sacrifício número 1. Diminuir o tempo de lazer. Sem dúvida alguma, os jogos, o relaxamento, a preguiça e qualquer atividade relacionada à perda de tempo podem ser um dos começos para transformar sua vida. Claramente, não se trata de descuidar do seu tempo de diversão pessoal, pois é igualmente importante para o seu bem-estar. Na verdade, divertir-se é necessário para conservar uma atitude alegre e saudável, que serve de proteção para a mente, afastando-a do estresse e da depressão. No entanto, começar a colocar limites ao lazer pode ser um grande início para realizar uma transformação significativa em sua vida, pois isso ajudará a direcionar sua atenção para atividades mais estimulantes e produtivas, que não só servirão para o seu crescimento pessoal, mas também ajudarão a fortalecer sua realidade financeira. Sacrifício número 2. Abandonar as comodidades. Estar confortável é uma das coisas que as pessoas mais gostam. No entanto, o que muitos não percebem é que essa é uma das razões mais poderosas pelas quais não se cresce na vida. Encontrar-se nesse estado de relaxamento impede que você se desenvolva de forma plena, porque você não se impõe exigências que elevem suas capacidades pessoais. Pense em uma árvore grande e forte. Esta, para poder crescer e se desenvolver, teve que estar sob condições climáticas difíceis, que colocaram à prova sua resistência. Da mesma forma, isso deve acontecer com você. Para crescer e ser forte, você deve se acostumar a tarefas complexas, jornadas difíceis e desafios estimulantes. Só assim você poderá criar uma mente aguerrida, que sente prazer com os desafios da vida e que não se esconde diante das adversidades. Sacrifício número 3. Descartar as justificativas. De que adianta justificar um resultado adverso na vida? No geral, não serve para nada. Justificar-se é convencer-se de que as coisas saíram mal por causas externas, ou seja, perde-se qualquer indício de autocrítica e perdem-se oportunidades valiosas de crescimento pessoal. Portanto, assumir as responsabilidades pelo que deu errado é uma das melhores estratégias para encontrar ideias de crescimento, porque se deixa de lado a repetição contínua de culpar os outros e se cria um compromisso pessoal com aquilo que realmente lhe compete. Em poucas palavras, ao descartar as justificativas, você se afasta da atitude passiva que só se encarrega de apontar outras pessoas, as circunstâncias adversas e o contexto em geral. Isso permite que se crie uma mentalidade ativa, que reconhece a capacidade que você tem de reverter os resultados negativos, sem esperar a todo momento que a realidade se molde a seu favor. Sacrifício número 4. Sair da zona de conforto. A zona de conforto não é mais do que um lugar que nos faz sentir bem e nos permite ter a sensação de controle. Ou seja, parece que temos sucesso porque conhecemos tudo ao nosso redor e pensamos que alcançamos a meta mais alta porque sentimos segurança ali. No entanto, a maioria das pessoas pobres não percebe o grande risco que se corre quando se acostuma a estar lá. Por exemplo, com um emprego tradicional, com uma renda estável ou com um negócio seguro, tudo isso cria a ilusão de que as coisas serão boas o tempo todo. Mas quando chegam os tempos de crise, fica demonstrada a enorme vulnerabilidade que se tem diante dos imprevistos. Portanto, sair da zona de conforto implica crescer e entender que as mudanças podem ser devastadoras, especialmente quando não há crescimento constante nas áreas trabalhistas e empresariais. Em outras palavras, quem se arrisca a sair da zona de conforto conta com o conhecimento suficiente para enfrentar as mudanças e, ao mesmo tempo, tirar o máximo proveito delas. Sacrifício número 5. Deixar de lado o negativismo. As pessoas que são negativas sempre veem o lado ruim das coisas.
Nunca se permitem sentir e desfrutar do prazer do que há de bom na vida e, por isso, mantêm uma atitude insatisfeita com tudo, mesmo quando suas economias pessoais dependem disso. Muito frequentemente, podemos encontrar em nosso entorno pessoas que reclamam de seus chefes, das condições de trabalho, dos políticos e suas leis, das escassas possibilidades de emprego no mercado, dos preços das coisas e de qualquer outro tema em geral. Para elas, tudo vai mal, e sua única forma de agir diante disso é por meio da queixa e do ressentimento. No entanto, aqueles que abandonam essa forma de pensar sabem muito bem que muitas coisas podem melhorar com uma simples mudança de atitude. Não se trata de ser complacente com o que está errado. Claro que ser crítico é importante para melhorar as coisas, mas apenas quando essa crítica é acompanhada de ideias propositivas, ou seja, com soluções para os problemas e com inventividade para gerar melhores cenários para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Sacrifício número 6. Deixar de ser uma vítima do fracasso. O fracasso, para muitos, é uma arma letal que mata os sonhos e as aspirações. A maioria das pessoas, quando enfrenta o fracasso cara a cara, sucumbe rapidamente, sem muita resistência, deixando apenas rastros de desolação, tristeza e amargura. No entanto, o fracasso não precisa transformá-lo em um perdedor. Sua função, entendida por poucos, vai além de nos colocar em uma derrota infinita. O fracasso oferece lições valiosas para as pessoas. Por conseguinte, quando o fracasso chegar até você, não deve assumi-lo como uma vítima, mas como um aprendiz. Isso quer dizer que você deve estar atento a cada uma das lições que ele oferece, pois só dessa maneira saberá reverter as adversidades da vida. Fracassar é um capítulo de sua história, mas não precisa ser o desfecho dela. Valorize as experiências adquiridas após a derrota e continue se fortalecendo graças às suas novas capacidades. Sacrifício número 7. Abandonar o medo do que os outros dirão. Renunciar ao que os outros dirão é um dos sacrifícios mais importantes que devemos fazer. Normalmente, as pessoas colocam suas aspirações de vida em segundo plano, especialmente quando se trata de agradar a opinião pública. Há pessoas que primeiro pensam no que seus parentes próximos, amigos, colegas ou a comunidade em geral vão dizer. Ou seja, são presas fáceis das críticas ou dos comentários externos. Portanto, decidem desistir de qualquer aspiração pessoal para não se arriscarem a questionamentos ou zombarias das outras pessoas. Por conseguinte, é necessário que todo empreendedor saiba colocar um limite a esse comportamento opressor, já que ninguém pode se enriquecer se está sempre buscando satisfazer a opinião geral dos outros. Por melhor que você faça as coisas na vida, sempre haverá alguém que falará mal do que está fazendo. Portanto, deixe de dar tanta prioridade às críticas dos outros e concentre-se em fazer o que é bom e produtivo para suas aspirações de vida. Sacrifício número 8. Evitar que a idade se torne um limitante. A idade das pessoas sempre tende a ser um problema para os projetos pessoais. Quando a pessoa é muito jovem, é criticada por não ter experiência, e quando é adulta, dizem que já não tem mais a vitalidade necessária. Em síntese, não existe algo como a idade perfeita, porque sempre haverá questionamentos sobre as fases da vida, por um motivo ou outro. Isso significa que a idade deve deixar de ser um impedimento para não fazermos o que queremos. Sempre que houver convicção, pode-se lutar pelos sonhos, e jamais haverá um motivo suficiente que nos faça desistir de nossas metas, desde que nossa mentalidade seja forte diante das dificuldades. Ter poucos anos ou ter mais do que o necessário será um fator irrelevante para a obtenção de conquistas. No final, o que importará será o quão grande é a convicção que você tem para fazer as coisas. Sacrifício número 9. Reduzir os gastos formiga. Os gastos formiga são uma das fontes de pobreza mais silenciosas que existem. Muitas vezes, as pessoas não percebem os pequenos pagamentos que fazem no dia a dia em atividades ou produtos que parecem inofensivos, mas que, no final do mês, geram uma conta muito alta para qualquer pessoa. O café diário, as saídas para restaurantes, os pedidos de delivery para casa ou qualquer produto ou serviço consumido com regularidade podem significar uma perda considerável de dinheiro.
Portanto, é um sacrifício importante abandonar esses pequenos gastos do dia a dia, pois assim você poderá ter um saldo favorável ao final do mês. Quanto mais rigoroso for o controle desses gastos, maior será o saldo a seu favor no final do mês, permitindo poupar e até investir em boas oportunidades. Sacrifício número 10. Não depender da educação tradicional. Hoje, mais do que nunca, estamos na obrigação de nos autoeducar. No passado, ser autodidata representava uma desvantagem em relação às pessoas que frequentavam a universidade e, ainda mais, em relação àquelas que se especializavam em uma área específica. No entanto, os tempos mudaram. Agora, quem não aprende por conta própria fica para trás no plano laboral, e a situação se torna ainda mais angustiante para aqueles que não somam novas habilidades. Ou seja, a oferta de trabalho é muito limitada para aqueles que sabem fazer apenas uma coisa. Quem vai para a sua universidade para aprender algo e não adquire novos conhecimentos, fica rapidamente ultrapassado por aqueles que gostam de aprender por conta própria. Portanto, é urgente entender que, por meio da autoeducação, as oportunidades melhoram e, por isso, deve-se abandonar a crença de que apenas a universidade possibilita o caminho para o sucesso. Sacrifício número 11. Deixar de cobrar por tempo. Um dos conceitos mais destacados do livro Os Segredos da Mente Milionária é que os ricos não cobram por tempo, mas por resultados. Cobrar por tempo significa colocar um limite ou teto para seus rendimentos, enquanto cobrar por resultados implica que os ganhos podem ser astronômicos, dependendo dos resultados obtidos. Em outras palavras, as pessoas que aspiram a ganhar dinheiro trocando seu tempo de trabalho raramente podem melhorar suas economias. Tudo depende de quantas horas trabalham por dia e quantos dias trabalham por mês. O problema com isso é que os dias têm um limite de 24 horas e os meses, em média, têm 30 dias. No entanto, cobrar com base nos resultados abre um mundo de possibilidades em que os lucros podem ser incalculáveis, dependendo da magnitude das opções. No fim das contas, trata-se de fazer com que o dinheiro trabalhe Trabalhe dia e noite, pois ele não se cansa, não adoece e pode crescer até onde nossa engenhosidade e criatividade permitirem. Portanto, é indispensável criar fontes de renda passiva que permitam gerar maiores ganhos sem depender do tempo de trabalho. Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te alertar que aqui embaixo na descrição deste vídeo possui um link que te leva para uma aula online gratuita que te mostra um caminho para construir uma renda extra de R$ 3.000 por mês, totalmente de graça. Se você estiver interessado em ganhar R$ 3.000 de graça, clique na aula gratuita, aqui embaixo. Sacrifício número 12. Abandonar a dependência do dinheiro. Muitas pessoas acreditam que a única forma de progredir na vida é por meio do dinheiro. No entanto, segundo Arquimedes, o que se precisa no mundo é de uma alavanca suficientemente longa e um bom ponto de apoio. Ou seja, qualquer tipo de ajuda que sirva para avançar no caminho pode ser suficiente para seus projetos. Pense no seu entorno, em todas as coisas que podem ajudá-lo a progredir. Sem dúvida, não é apenas o dinheiro que pode cumprir esse propósito. No seu círculo social, você pode contar com pessoas talentosas que podem ajudá-lo a iniciar um negócio. Ou, no campo acadêmico, pode utilizar os múltiplos recursos gratuitos disponíveis online, como cursos, conferências ou tutoriais. Em poucas palavras, você dispõe de conhecimento e de pessoas qualificadas para levar suas ideias adiante. Portanto, a falta de dinheiro não pode ser uma desculpa para não empreender. Aproveite ao máximo o poder da alavancagem e não desperdice as boas oportunidades que estão ao seu alcance. Sacrifício número 13. Descartar dívidas desnecessárias. Para muitas pessoas, as dívidas podem se tornar um estilo de vida, ou seja, vivem endividadas mais por hábito do que por necessidade. Portanto, não têm descanso nas obrigações de pagamento, pois estão sempre estressadas pelos juros a pagar. Além disso, estão sempre no meio de humilhações, uma vez que os credores não têm compaixão pelos devedores e encontram diversas maneiras de tornar a vida deles impossível até que o pagamento seja totalmente realizado. No entanto,
Muitas pessoas assumem esse tipo de penitência de maneira desnecessária. Gastos repentinos e desejos passageiros fazem surgir dívidas injustificadas por não estabelecerem um controle suficiente sobre as emoções de consumo. Portanto, é importante sacrificar esses pequenos desejos impulsivos para que, no futuro, você não sofra com decisões financeiras ruins. Sacrifício número 14. Renunciar às substâncias viciantes. O álcool, o tabaco e as substâncias psicoativas são causadores de muitos problemas para as pessoas, independentemente de sua condição socioeconômica. O resultado geralmente é o mesmo na maioria dos casos: uma destruição progressiva do bem-estar físico e uma perda acelerada dos recursos financeiros. Tornar-se uma pessoa viciada não traz nenhum benefício para você. Portanto, se você está passando por algum desses vícios ou já se viu tentado a consumi-los em algum momento, o melhor que pode fazer é renunciar completamente a eles. Se sentir que não consegue parar ou não resiste à tentação, procure ajuda de profissionais qualificados, pois isso permitirá que você mantenha muitas coisas importantes de sua vida seguras. Sacrifício número 15. Dedicar tempo extra aos projetos. Empreender nunca foi fácil para ninguém. Talvez algumas pessoas tenham mais recursos do que outras, mas, em geral, todo projeto de sucesso é alcançado por meio do esforço e do talento pessoal. Isso significa que as pessoas que desejam alcançar grandes conquistas em suas vidas precisam focar seus esforços ao máximo para obter os resultados desejados. Para isso, muitos empreendedores dedicam tempo extra de seus dias, ou seja, após finalizar sua jornada de estudos ou trabalho, dedicam parte de seu tempo de lazer para aprender mais ou realizar atividades que beneficiem seus projetos. Por outro lado, há aqueles que sacrificam algumas horas de sono, decidindo acordar mais cedo para começar o dia enquanto a maioria ainda está dormindo tranquilamente. Portanto, é indispensável que você aprenda a gerenciar suas 24 horas do dia para que a etapa de crescimento possa ser mais significativa. É importante mencionar que as horas de bom descanso são igualmente importantes. No entanto, o tempo extra pode ser obtido nas longas jornadas de lazer, nas quais você mesmo reconhece que podem ser dedicadas às metas de aprendizado e de empreendedorismo. Sacrifício número 16. Reduzir os custos das festividades. Um dos gastos que mais impede as pessoas de manterem seu dinheiro está relacionado às celebrações. Os gastos recorrentes com aniversários, festas de fim de ano e outras festividades fazem com que o dinheiro se escoe por meio da compra desenfreada de presentes. Além disso, as comemorações trazem consigo gastos associados, como roupas novas, comidas e bebidas. No entanto, isso não significa que você deve renunciar completamente às ocasiões especiais em sua vida. Preserve e celebre tudo o que for significativo para você. Contudo, é necessário começar a reduzir todos esses novos gastos que surgem do consumismo e da publicidade. Provavelmente, hoje em dia, a maioria das festividades são invenções do comércio, que busca lucrar constantemente com suas compras. Portanto, torna-se indispensável saber delimitar os gastos infundados do que realmente importa. Dessa maneira, você aprenderá a valorizar mais o seu dinheiro e a usá-lo quando a situação realmente exigir. Sacrifício número 17. Deixar de ser permissivo com os entes queridos. Outro sacrifício que você deve fazer para melhorar seu bem-estar financeiro está relacionado à indulgência com seus familiares. Ser indulgente implica ter uma tendência ao perdão pelos erros cometidos pelos outros. Na vida, isso é bom, especialmente quando alguém erra pela primeira vez. Contudo, pode se tornar uma desvantagem para você. O que acontece em muitas famílias é que alguns membros da casa desperdiçam tudo o que têm, se endividam constantemente e se aproveitam do fato de que sempre há alguém que assume a responsabilidade por esses erros. Carlos Davis os chama de inválidos financeiros. Segundo ele, quando você é indulgente demais com seus familiares, acaba tornando-os dependentes de você, criando um ambiente permissivo para eles e exaustivo para você. No final das contas, se você nunca corrigir suas más condutas e ainda assumir as responsabilidades por eles, o que essa atitude trará para sua vida será a pobreza. Portanto, é essencial que você fortaleça seu caráter e não permita que seus entes queridos se tornem fatores constantes de perda financeira.
Sacrifício número 18. Manter um registro palpável de suas finanças. Muitas pessoas tendem a gerenciar suas finanças apenas em suas mentes. Ou seja, todos os gastos com contas, mensalidades, impostos e obrigações são processados mentalmente. Para muitos, isso parece ser mais fácil e adaptam-se a esse sistema, pois ele não demanda uma ação adicional. No entanto, a longo prazo, isso não é suficiente. A mente, sobrecarregada com os compromissos diários, começa a priorizar algumas tarefas e acaba negligenciando muitas contas importantes. Portanto, você deve começar a organizar seus rendimentos e despesas em um orçamento que possa consultar a qualquer momento. Se você for adepto dos métodos tradicionais, compre uma caderneta e uma pasta para registrar dados importantes e armazenar suas contas. Da mesma forma, se você gosta de tecnologia, use planilhas e aplicativos de notas para ajudar a se lembrar de tudo. No início, pode parecer uma tarefa difícil, mas a longo prazo pode se tornar sua maior aliada. O registro adequado de suas finanças fará com que seu dinheiro renda muito mais, liberando quantias importantes para poupança e investimento. Sacrifício número 19. Desistir das más influências. Ter amigos é uma das melhores coisas da vida. Contar com pessoas com quem você possa rir e compartilhar experiências é algo muito gratificante para qualquer ser humano. No entanto, é importante entender que nem todos os amigos são bons para seus projetos, especialmente quando eles o induzem a realizar atividades prejudiciais, cujas consequências o afastam do crescimento pessoal e financeiro. Ou seja, além de querer estar com uma pessoa, avalie quais atividades podem ser evitadas de vez em quando, para que sua frequência não se torne prejudicial para você. Por exemplo, com um amigo você pode sair para celebrar uma vez por mês, mas se esse amigo propõe festas constantes, é melhor estabelecer limites. Além disso, deve haver coisas inegociáveis. Se o amigo o convida a realizar atividades ilícitas ou que ameaçam seu bem-estar, você deve rejeitar rapidamente essas propostas, pois podem ser extremamente prejudiciais para você. Por fim, se o amigo está presente apenas para causar danos físicos, emocionais ou financeiros, é melhor desistir completamente de sua companhia. Sacrifício número 20. Renunciar à promiscuidade. A promiscuidade se refere ao comportamento recorrente de buscar novos parceiros amorosos. Isso significa que, em todo momento, a mente está focada no prazer e nunca se prioriza a construção de um relacionamento estável e duradouro. Consequentemente, a pessoa promíscua tende a ver o hedonismo como seu único objetivo de vida, ou seja, buscar constantemente o prazer. Isso implica que, se ela se aborrecer com alguém, rapidamente procurará outra pessoa com quem possa continuar se divertindo. No entanto, muitos especialistas afirmam que um relacionamento estável pode ser a base suficiente para a construção de grandes riquezas. Assim, as pessoas que abandonam o estilo de vida focado no prazer para se concentrar na construção de uma família aumentam suas chances de melhorar suas economias, especialmente quando o casal trabalha em equipe para criar grandes projetos. Em poucas palavras, os solteiros desfrutam de boas noites, mas os casais sólidos desfrutam de grandes vidas. Sacrifício número 21. Modificar as estratégias tradicionais. Muitas pessoas passam o tempo se queixando da precariedade econômica, mas raramente assumem novos desafios que lhes permitam obter resultados diferentes. Portanto, para abandonar rendimentos negativos, é necessário implementar estratégias inovadoras que abram caminho para novas experiências mais significativas. Por exemplo, se uma pessoa está insatisfeita com seu salário, pode arriscar pedir um aumento ao chefe. Se está insatisfeita com seu trabalho, pode começar a enviar currículos para outras empresas. Se não encontra emprego em sua cidade, pode tentar buscar oportunidades em outras cidades. Se não há vagas disponíveis em empresas, ela pode iniciar seu próprio negócio a partir de casa. A internet, sem dúvida, abre muitas possibilidades para qualquer pessoa. Portanto, caso o trabalho tradicional não esteja trazendo os benefícios esperados, experimente fazer coisas diferentes. Não tenha medo de buscar novas alternativas, especialmente em tempos como esses, em que há tantas possibilidades de maneiras diversas. Sacrifício número 22. Moldar um novo uso para a internet.
Alguns anos atrás, quando as redes sociais começaram a fazer parte de nossas vidas, seu uso estava voltado à comunicação à distância, com ênfase na interação entre amigos e na possibilidade de continuar compartilhando, mesmo que não estivessem no mesmo lugar. Em poucas palavras, as redes sociais pareciam uma extensão da vida real. No entanto, com o passar dos anos, as coisas mudaram tanto que agora a vida real atua como uma extensão da navegação virtual. Hoje em dia, as pessoas interagem a maior parte do tempo nas redes e utilizam a internet para realizar centenas de atividades que se ajustam aos gostos pessoais de cada indivíduo. Dito de outra forma, a internet se tornou o país de todos, ou seja, a vida real é o espaço distante e as redes sociais são a casa familiar. Portanto, é necessário que você faça uma reestruturação do uso que está dando a esse fenômeno. A maioria das pessoas consome conteúdo, mas você pode se tornar um criador. Em outras palavras, se você entender as grandes mudanças que estamos atravessando nos últimos tempos, perceberá que a maioria fez isso de uma postura passiva, sem tirar proveito da infinidade de oportunidades que existem. Portanto, seu dever está aí. Abandone o papel de pessoa que apenas assiste a vídeos no TikTok e se transforme em alguém que faz um uso proveitoso da internet para melhorar sua situação financeira. Sacrifício número 23. Renunciar a qualquer modalidade de aposta. Apostar é um hábito bastante comum em nossa cultura. Independentemente da classe social, a afeição por apostas é um costume que sobreviveu por gerações. No entanto, o fato de existir há tanto tempo em nossa sociedade não significa que evoluiu para melhor, muito pelo contrário. Hoje em dia, testemunhamos casos crônicos de ludopatia, onde a pessoa que aposta perde o controle de suas emoções, levando-a a perder todo o seu dinheiro e até o de seus entes queridos. As apostas são feitas para que seus criadores ou intermediários sejam os beneficiados. Quem se aproxima de qualquer modalidade para ganhar dinheiro rápido só consegue destruir suas contas bancárias. Alguns até têm supostos dias de sorte, mas não percebem que isso funciona como uma isca, que apenas serve para mostrar um motivo para continuar caindo na armadilha. Apostar significa ir diretamente para a ruína. Os números que tanto ajudam as pessoas analíticas, no caso dos apostadores, são sinônimos de fracasso. A pessoa responsável sabe que os números funcionam de forma lógica. No entanto, o apostador especula e espera que os números funcionem a seu favor. Mas isso nunca acontece assim. Consequentemente, renuncie a esse tipo de prática e você verá como seu dinheiro se conserva de maneira proveitosa. Sacrifício número 24. Abandonar as compras por capricho. Muitas vezes, os consumidores são levados pelas emoções e acabam comprando coisas que, a médio e longo prazo, podem ser consideradas irrelevantes. Ou seja, os caprichos surgem de uma emoção do momento, que determina o uso do dinheiro sem levar em conta a utilidade lógica dele. Em poucas palavras, a pessoa se torna uma presa fácil do consumo. E isso faz com que os desejos momentâneos dominem sua economia. Para combater essa má prática, é aconselhável que você estabeleça um intervalo prudente entre o desejo e a ação. Se a compra que você deseja não foi planejada com antecedência, você deve estabelecer um tempo mínimo de 48 horas, que funcionará como uma barreira de proteção contra impulsos. Isso significa que, se você esperar 2 dias antes de fazer compras impulsivas, é provável que desenvolva resistência suficiente para conter a tentação. Dessa forma, você apreciará o valor do seu dinheiro e evitará que os caprichos momentâneos o façam desperdiçá-lo. Sacrifício número 25. Reduzir o tempo de televisão. A maioria das pessoas sempre tem algo para ver na televisão. Se não é um jogo de futebol, é uma série em alta. Se não é um filme famoso, é um reality show da moda. Sempre há algo que precisa captar nossa atenção a todo momento. Ou pelo menos é isso que nos dizemos para passar o tempo sentados no sofá assistindo à TV. Consequentemente, você deve aprender a diminuir o tempo dedicado a essa atividade, já que grande parte dos conteúdos tem apenas fins de entretenimento. Dito isso, algo útil que você pode fazer ao assistir à TV é mudar a programação habitual. Nem sempre você precisa passar horas assistindo a programas, mas, se for assistir, pode transformar seus gostos e escolher canais que lhe tragam valor.
De tempos em tempos, escolha canais e programas educativos. Com certeza, você poderá aprender muito se fizer melhores escolhas. Sacrifício número 26. Pedir ajuda às pessoas. Muitas pessoas, mesmo enfrentando situações financeiras difíceis, deixam que o orgulho as domine e por isso se recusam a buscar ajuda com seus parentes próximos. Sem dúvida, você deve abandonar essa atitude. O orgulho não alimenta sua família e muito menos você. Portanto, não alimente esse sentimento, pois ele só gerará dificuldades constantes. Isso afastará as pessoas boas que poderiam ajudar quando necessário, por falta de humildade da sua parte. Aprender a abandonar o orgulho não significa renunciar ao seu caráter. Simplesmente significa entender que outras pessoas podem lhe oferecer conhecimentos úteis, que combinados com seus talentos e desejo de progresso, farão com que suas condições financeiras melhorem. No final, vivemos em uma sociedade e devemos entender que coexistimos com muitas pessoas. Por que renunciar à colaboração delas quando claramente progredimos culturalmente graças ao compartilhamento de ideias, trabalhos e sonhos? Aprenda a pedir ajuda e abandone o orgulho improdutivo. Sacrifício número 27. Buscar uma fonte de renda adicional. Para sair da pobreza, é importante que você consiga construir uma fonte de renda adicional. Isso é útil porque o ajudará a sobreviver a qualquer imprevisto que possa ocorrer com seu trabalho principal. E, além disso, permitirá ter maior controle sobre sua vida financeira. Para adquirir uma segunda fonte de renda, você deve dedicar tempo a estudos e análises, com os quais poderá determinar qual é o caminho certo para a sua situação. Há pessoas que buscam um trabalho suplementar, outras investem em certificados de depósito, algumas oferecem consultorias ou cursos, e há aquelas que economizam para comprar imóveis e colocá-los para alugar. O importante aqui é reconhecer os benefícios de não depender de uma única fonte de renda e, além disso, entender que nunca é fácil conseguir isso. Você sempre deve estar disposto a sacrificar o conforto de ter tudo sob controle no seu trabalho e aprender a dedicar esforços adicionais para implementar corretamente as novas estratégias. Sacrifício número 28. Poupar por um bom tempo. A maioria das pessoas tem dificuldade em poupar. Quando recebem seus pagamentos, a primeira coisa que pensam são nos mimos que têm pendentes e nos compromissos básicos do mês. A poupança quase nunca aparece em seus pensamentos, por isso é um hábito que você deve criar a partir de hoje. Além disso, não se trata de economizar por alguns dias ou meses. Trata-se de economizar pelo maior tempo possível. Há até quem se atreva a afirmar que a poupança não serve, porque dizem que o dinheiro perde valor e que perde seu poder de compra por causa da inflação. No entanto, isso não passa de outro motivo inventado para fazer com que as pessoas sintam a necessidade de gastar o que têm. A poupança sempre será um mecanismo de proteção para suas finanças pessoais e, por isso, é importante considerá-la o tempo todo. As pessoas que criam uma cultura de poupança costumam ser as que tomam melhores decisões financeiras a longo prazo. Isso se deve ao fato de que não são indivíduos emocionais que se deixam convencer por produtos da moda ou por investimentos duvidosos de que ninguém havia ouvido falar antes. Em consequência, o bom poupador aprecia o esforço necessário para ganhar dinheiro e cria um colchão suficientemente bom para enfrentar os imprevistos que o futuro reserva, seja por um desemprego, invalidez ou pela velhice. Afinal de contas, a força de trabalho de todos diminui com o passar dos anos, e é aí que as economias entram em ação para proporcionar bem-estar e segurança. Sacrifício número 29. Reduzir os custos de transporte. O transporte diário é um dos gastos que mais geram perdas para os cidadãos. Aqueles que possuem carro próprio costumam pagar altos preços por gasolina, pedágios e impostos, e aqueles que precisam se transportar em serviços públicos gastam tarifas elevadas devido aos altos custos de táxis ou ônibus. Dito isso, você deve considerar todos os valores adicionados a este gasto mensal e tentar reduzir, na medida do possível, os pagamentos desnecessários. Experimente de vez em quando se deslocar em veículos mais econômicos e, quando puder, adote as caminhadas como uma solução. Caminhar fará uma grande diferença para a sua economia e, além disso, proporcionará uma atividade física útil para a sua saúde. Você também pode usar bicicletas pessoais que agilizam o trajeto e, ao mesmo tempo, garantem uma redução considerável nos valores de transporte. Em poucas palavras,
Trata-se de entender que sempre haverá opções mais econômicas à disposição, e com o aproveitamento adequado delas, você poderá economizar uma boa quantia de dinheiro a cada mês. Sacrifício número 30. Reconhecer os erros do passado. Um ponto crucial para a transformação financeira de qualquer pessoa está no reconhecimento dos erros, falhas e equívocos cometidos no passado. Muitas pessoas passam a vida se perguntando por que nada dá certo para elas, mas nunca param para refletir sobre quais ações tomaram quando as coisas deram errado. Em poucas palavras, trata-se de realizar uma auditoria pessoal, na qual encontremos os erros do passado que nos levaram a ter maus resultados no presente. Com essa informação, buscaremos corrigir o que estiver ao nosso alcance, corrigindo acordos, reestruturando ideias, modificando padrões de comportamento e, claro, abrindo espaço para o perdão. Perdoar é uma ação libertadora. Por isso, para deixar de estar preso aos erros do passado, é necessário que saibamos perdoar os outros e também a nós mesmos. Dessa forma, poderemos abrir espaço para novas experiências que não sejam condicionadas por questões alheias à nossa realidade atual. Sacrifício número 31. Valorizar a adversidade. Quem não gostaria de começar com todas as condições perfeitas a seu favor? Possivelmente todos nós gostaríamos, ou pelo menos a maioria. Claramente, ter um início favorável para nossas vidas seria o ideal. Ou seja, nascer em um país desenvolvido, com uma família rica, com excelentes professores no setor educacional, com amigos valiosos para formar uma grande equipe de trabalho e, claro, com boas leis estatais que promovam o desenvolvimento contínuo para os empreendedores. Em poucas palavras, nascer em um contexto onde tudo se alinha a nosso favor seria o melhor que poderia nos acontecer para alcançar grandes riquezas. No entanto, isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria de nós deve enfrentar condições difíceis e provas dolorosas. Mas devemos nos render à derrota e assumir uma atitude permissiva devido à má sorte? Claro que não. Nunca devemos nos render, mesmo que todas as condições estejam contra nós. O espírito de qualquer empreendedor deve estar sempre fortalecido diante da adversidade e entender que ela fortalece suas capacidades. Mais do que desejar uma vida fácil, sem maiores esforços, devemos suar no campo de batalha e mostrar do que somos feitos. Só assim os resultados grandiosos nos farão merecedores de rendimentos prósperos e duradouros. Sacrifício número 32. Renunciar às compras mariposa. As mariposas geralmente têm um tempo de vida muito curto. Segundo estudos, elas podem viver, em média, apenas entre 2 e 4 semanas, ou seja, sua existência é bastante limitada e carece de qualquer indício de durabilidade. Com o passar dos anos, isso também pode acontecer com as aquisições de muitas pessoas, que costumam adquirir produtos ou serviços que são esquecidos rapidamente. Em outras palavras, a utilidade que a compra oferece pode durar apenas algumas semanas, antes de ser esquecida ou simplesmente deixar de funcionar. Em poucas palavras, fazer compras mariposa significa que inevitavelmente você estará desperdiçando seu dinheiro em pouco tempo, mesmo que ache que durará muito ou que terá grande utilidade com o passar do tempo. Um exemplo disso pode ser as assinaturas de academia adquiridas por um ano, quando, na verdade, a pessoa acabará frequentando apenas nos primeiros dias do mês, antes de abandonar completamente as rotinas. Também pode ser o caso de produtos oferecidos em promoção, que só levamos para casa porque parecem baratos, embora nunca façamos uso frequente deles. Em resumo, as compras mariposa são atraentes porque pensamos que são verdadeiras pechinchas, mas rapidamente percebemos que são apenas desejos passageiros que não consideram nossas necessidades reais de consumo, e muito menos nossos verdadeiros interesses pelo produto. Em consequência, renunciar a esse tipo de compra permitirá que economizemos dinheiro e evitará que estejamos jogando fora produtos sem importância. Sacrifício número 33. Monetizar um dos seus hobbies. Para começar a ter riqueza, uma das vias mais rápidas para qualquer pessoa pode começar a partir dos seus gostos pessoais. Muitas pessoas se desgastam pensando em ideias revolucionárias para o mercado ou em soluções surpreendentes para grandes problemas sem solução. No entanto, o que muitos não percebem é que, a partir da experiência de vida própria, podem surgir grandes ideias para rentabilizar no mercado,
E é por isso que suas afeições ou gostos pessoais podem se tornar a chave para o sucesso. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, pode ensinar outras pessoas como preparar deliciosas receitas. Também pode ensinar a tocar um instrumento ou simplesmente dar consultorias em algum tema que lhe apaixona e que outra pessoa não entende ou precisa se aprofundar. Em poucas palavras, o que você precisa é identificar quais temas você domina além do seu estudo ou trabalho e beneficiar outras pessoas com isso, seja informando, entretendo ou educando. Cabe mencionar aqui que monetizar um hobby é muito diferente de monetizar toda a sua vida. Jamais caia no erro de se tornar uma moeda de troca para o sistema econômico. Compartilhe um tema. Compartilhe um tema de seu agrado com a sociedade, mas evite perder seus espaços de intimidade pessoal, porque nenhuma quantidade de dinheiro valerá a pena se for à custa da tranquilidade própria ou de nossos entes queridos. Sacrifício número 34. Renunciar à gratificação instantânea. Conseguir dinheiro e prosperidade na vida é algo que leva tempo. Pode ser que no seu entorno você conheça alguém que ganhou na loteria, recebeu uma herança ou conseguiu capitalizar um negócio lucrativo, apesar de implementar estratégias duvidosas. No entanto, isso não é comum. Receber dinheiro de forma fácil costuma ser algo incomum e geralmente não termina bem. Portanto, é conveniente que você saiba gerenciar a necessidade de ter grandes conquistas em sua vida de forma imediata. As coisas boas precisam de tempo para amadurecer, e é por isso que não se pode pretender que grandes frutos apareçam quando nem sequer foi plantada uma única semente. Como já disse uma vez o renomado filósofo chinês Lao Tzu, uma viagem de 1000 milhas começa com um primeiro passo. Isso significa que a jornada mais longa, próspera e gratificante começa com pequenas ações que, à primeira vista, não parecem oferecer muito, mas que, no panorama geral, constituem uma parte fundamental do processo. Sendo assim, renuncie à necessidade de desfrutar de tudo a todo momento e entenda que os grandes resultados são a consequência de muitas horas de trabalho e dedicação, sem precisar celebrar a cada instante. Sacrifício número 35. Empreender riscos apesar do medo. Para sair da pobreza, é indispensável empreender ações que nos causam temor. Apesar de que o medo nos leve a imaginar cenários difíceis, é importante saber superar isso e demonstrar que se pode seguir em frente, mesmo que nossa mente seja nosso primeiro obstáculo. O ser humano evoluiu para sentir medo. No passado, o homem precisava ter medo para fugir dos grandes predadores ou para intuir que perigos poderia encontrar pelo caminho. No entanto, na era digital, cheia de tantas oportunidades e alternativas, é contraproducente estar paralisado por tantos medos, ainda mais quando nosso crescimento financeiro é amplamente afetado. Assumir riscos calculados é uma das melhores alternativas para avançar. Logicamente, não se trata de ficar desprotegido diante dos perigos que existem, porque eles ainda existem. No entanto, também é necessário começar a sair de casa e enfrentar seus medos, porque só assim você conseguirá avançar na vida. Sendo assim, aprenda a se testar, melhore sua coragem diante do que o assusta e empreenda ações ousadas, mesmo que os medos autoimpostos tentem paralisar seu progresso. Sacrifício número 36. Abandonar a timidez. Ser tímido não trouxe ganhos para ninguém. No mundo dos negócios, é indispensável dominar várias habilidades, como a escuta ativa, a comunicação e a persuasão. Todas elas se desenvolvem a partir de um exercício recorrente e amplamente estimulante, como vem sendo a negociação. Para saber negociar, é preciso aprender a ser rejeitado e entender que nem todas as pessoas ou empresas nos dirão sim. No entanto, cada vez que alguém nos rejeita, ficamos mais perto de nos tornarmos imbatíveis nas negociações, porque podemos detectar falhas no nosso estilo de venda, o que permitirá que, com o tempo, asseguremos acordos mais benéficos para nós. A pessoa tímida se esconde e pensa que ser rejeitado é o pior que pode acontecer. Um empreendedor vê isso de maneira diferente. O não aperfeiçoa o estilo de venda, por isso é preciso aprender a gerenciar as emoções em torno dele, pois só assim será possível obter melhores resultados. Sacrifício número 37. Afastar-se das compras por moda. Quando as pessoas começam a justificar suas compras com base na moda,
Perdem o controle de suas finanças pessoais, pois deixam de lado qualquer critério objetivo antes de gastar. Consequentemente, tornam-se presas fáceis para o marketing. O marketing pode convencer as mentes fracas a adquirir produtos que não precisam, apenas por fazerem parte de uma tendência. De alguma forma, vendem às pessoas um senso de pertencimento a algum coletivo e as fazem acreditar que devem parecer iguais a muitas outras. Particularmente, o único requisito para seguir a tendência é ter dinheiro. Portanto, aqueles que têm dinheiro acabam desperdiçando grandes quantias de suas economias, e aqueles que não têm decidem adquirir empréstimos caros por meio de cartões de crédito, ou se endividam com entidades bancárias ou com pessoas ao seu redor. Além disso, a moda faz com que as pessoas comprem roupas supervalorizadas, porque apenas colocar uma marca específica aumenta o preço de venda de forma astronômica. Por isso, tudo o que se compra pelo simples fato de levar uma marca específica pode ser encontrado a um preço mais baixo em outras lojas, e muitas vezes até com melhor qualidade. As grandes empresas gastam mais dinheiro em publicidade do que na qualidade de seus produtos. Por essa razão, você deve aprender a dizer não quando se trata de compras por moda. No final, seu dinheiro deve seguir o rumo que você quer, e não o que as grandes multinacionais pretendem que você siga. Sacrifício número 38. Aceitar as críticas. Segundo a filosofia estoica, as críticas são sempre boas. Primeiro, porque se a crítica tem fundamento, ela permitirá que você melhore em um erro que está cometendo. Ou, segundo, porque se a crítica não tem um fundamento válido, permitirá que você identifique pessoas mal intencionadas que só querem prejudicá-lo. Portanto, você poderá se afastar delas ao perceber que agem com más intenções. Caso a crítica tenha um fundamento válido, convém aceitá-la para seu próprio bem. Logicamente, todos nós detestamos ouvir que estamos errados ou que estamos agindo de maneira inadequada. Para nosso orgulho e altivez, é difícil aceitar que o erro está associado a nós, pois acreditamos ser perfeitos. No entanto, o erro faz parte da existência humana e, por isso, convém sermos humildes de coração ao ouvir uma crítica objetiva. A crítica objetiva permite detectar falhas que, no futuro, servirão para nosso crescimento pessoal. Portanto, é importante que você aprenda a aceitá-las e, no processo, a transformá-las em uma poderosa ferramenta para seu avanço e progresso. Em consequência, deixar de lado o sentimento de superioridade ajudará a reconhecer pontos fracos que só estão acessíveis para quem é receptivo ao ouvir. Sacrifício número 39. Evitar as notícias tendenciosas. O sensacionalismo é a principal fonte de receita dos jornais, noticiários e canais digitais. Vender medo, insegurança, falta de tolerância e problemas em geral é o que mais rende para as grandes cadeias de notícias. Por isso, você precisa aprender a diferenciar os noticiários informativos dos noticiários tendenciosos. Há uma grande diferença entre eles, por isso é importante escolher com cuidado, pois sua mente pode estar sendo alterada pelos constantes relatos sensacionalistas. Se você está sempre atento a meios de comunicação sem escrúpulos, ao mesmo tempo estará renunciando à tranquilidade, que é indispensável para ter ideias inovadoras e criativas. Por esse motivo, renuncie aos noticiários que não lhe agregam valor. Procure alternativas melhores que ajudem a consolidar seus conhecimentos, e caso não as encontre, dedique tempo para ler livros ou assistir a palestras de especialistas, pois elas lhe oferecerão mais do que qualquer meio sensacionalista. Sacrifício número 40. Trabalhar em equipe. Em nossa sociedade, marcada pelo individualismo e pela constante necessidade de se destacar perante os outros, são raros os comportamentos de cooperação e companheirismo. A grande maioria das pessoas pensa no benefício pessoal e se esquece completamente dos benefícios do trabalho em equipe. Quando você cria um negócio, precisa de ajuda para que a empresa cresça. Se você se dedicar a fazer todas as tarefas, jamais terá a oportunidade de se tornar bem-sucedido. Além disso, se você for a pessoa responsável por todas as tarefas da empresa, não poderá se chamar de empresário, mas de autônomo. Portanto, se você quer que suas ideias tenham impacto no mercado, comece melhorando sua atitude em relação à sociedade. Encontrar sócios de qualidade é uma bênção para você. Por isso, deixe de lado o egoísmo que tanto o impede de ver os benefícios do trabalho coletivo
e tire o máximo proveito dos talentos que outras pessoas têm para contribuir com suas ideias. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos. E caso você queira fazer uma renda extra de R$ 3.000, dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. Agora na sua tela irão aparecer 2 vídeos com conteúdos diferentes. Escolha o que mais gostar e te vejo lá. Até mais!